Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Vamos começar hoje pelo básico. Vamos falar sobre juros, que é a base da matemática financeira, né? Juros é tudo aquilo que é acrescido, tudo aquilo que nós acrescentamos ou retiramos, né? Porque eu posso pagar uma dívida. Então, vamos pensar que seria algo que eu vou acrescentar ao meu capital. O que é o capital? Capital é o dinheiro que nós temos inicialmente. Então, se eu quero investir, né, eu vou pegar um capital e vou aplicar esse capital a um financiamento. Em decorrência disso, eu vou ter juros. Se você deixa de pagar a sua conta em dia, você também vai pagar o quê? Juros. Você paga juros em decorrência do atraso. Então, os juros é algo que você paga a mais. Show? Agora vamos lá. Como é que eu calculo esses juros? Como é que esses juros vai ser aplicado? Para você calcular os juros, você precisa de três coisas. Do valor do capital, ou seja, você vai pagar juros em cima de um valor, em cima daquele valor que nós chamamos de capital. Vai depender também da taxa de juros. Quanto que eu vou ter de taxa em cima daquele capital? Taxa seria uma porcentagem, ou seja, uma razão. É quanto que eu vou pagar de taxa. E outra coisa é o tempo que esse dinheiro ficará aplicado, ou quanto que eu vou ter que pagar de dívida por um atraso. Então, eu vou precisar do valor do meu capital, da taxa aplicada a esse capital e do tempo que esse capital ficará aplicado. Então, são três coisas. Vai depender do capital, vai depender da taxa e vai depender do tempo. Então, olha só, vem comigo aqui. Para eu ter os juros, que eu vou chamar de J, eu vou depender do C, que é o capital, que é o valor que estaremos utilizando. Eu vou depender também do I, que seria a taxa, e vou depender também do T, que é o tempo que esse dinheiro ficará aplicado. Show? Então, eu preciso dessas três aqui. Agora, olha só. O capital é dinheiro. Então, é um valor monetário. A taxa, ela pode ser expressa em porcentagem. Aí, ó, pode vir assim. Aí, geralmente, ela vem ao ano, ou então ao mês, ao dia, ok? E o tempo, ele será expresso em anos, meses
dias. Uma coisa muito importante, muito importante, é a relação entre taxa e tempo. Isso vai cair na sua prova? Cai. Mas ele vai falar, olha, presta atenção. É claro que não. Então, você tem que ficar atento com essa situação aqui, ó. A unidade da taxa tem que ser a mesma unidade do período. Como assim? Olha, se eu tenho a taxa, que pode ser ao ano, exemplos, tá? Pode ser ao semestre, ao bimestre, ao trimestre. Tem inúmeras possibilidades. E aqui eu coloquei ao dia. Ano, mês em dia. O que tem que acontecer com o tempo? A unidade tem que ser a mesma. Então, se a taxa for anual, o tempo tem que estar medido em anos. Se a taxa for mensal, ao mês, né? Aqui a gente fala, ó, ao ano. Aqui a gente fala ao mês. E aqui a gente fala ao dia. Aqui o período tem que estar medido em meses. E aqui tem que estar medido em dias. Ok? Bom, se não tiver, nós temos que adequar. Ou a gente muda a taxa, ou a gente muda o período, beleza? Sem problema, vamos com calma. Por exemplo, se a taxa for anual e o tempo for mensal, eu posso transformar a taxa em mensal, para ficar igual, ou então transformar o período em anual. Show? Se for a taxa anual e o período medido em dias, posso também ficar fazendo essa conversão sem estresse nenhum. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, estou acompanhando aqui, tá, galera? Olha, se tiver com dúvidas, é só falar. Não deixa eu ficar aqui sozinho, beleza? Senão eu vou entrar em depressão. E eu sou carente, eu não gosto de ficar sozinho, gosto de companhia. Então, vamos fazer uma aula interativa. Show de bola? Pessoal aí, Davi, um abraço. Parnaíba. Opa! Thaís Batista, nossa querida professora de língua portuguesa aqui do Alfa. Um beijo, Thaís. Obrigado pela presença. Siga a Thaís aí, nossa querida professora. Eric, Teresina. Como descobrir o juro quando ele não vem descrito na questão? Fabrícia, ele tem que dar 3 e te pedir 1. Ele pode sim te pedir a taxa, mas a gente vai ver como é que aplica a fórmula, né? Mas ele pode, ao invés de pedir os juros, ele te dá o valor do juro, te dá o capital e te dá o período. Aí você aplica a fórmula, vai achar a taxa que está incidindo aí. A gente vai ver isso daí. Show? Ricardo Souza, boa tarde, amigo. Marden, Bahia. Tá mudo? Não. Tá mudo não. Alô? Alô, alô, alô? Alô, alô? Não, tá não. Dá uma olhada no teu computador aí, amigo. Marden. Sabatalha novamente. Isso aí, Ricardo. Só não passa em concurso público quem desiste. Vamos ver se consigo aprender essa matemática. Vai sim, vai gabaritar. Jorge Gomes, salve, salve. Glorioso mestre Domingos. Obrigado, Jorge. Obrigado, um abraço. Forte abraço, amigo. Tamo junto aqui de Parnavaí. Show, um abraço. Estou conectado aqui para aprender matemática financeira também. Olha aí, galera. O professor de português está aí. Obrigado, Thaís. Luísa, boa tarde. Picos. Um abraço, pessoal de Picos. Voltou ao normal. Isso aí, Marden. Não está mudo para mim. Beleza, obrigado. Então vamos lá, galera. Olha só. Juros. Eu preciso dessas 3 informações: capital, taxa e tempo. Só que existem 2 tipos de juros. Vão cair os 2 na sua prova. Nós temos os juros simples e os juros compostos, ok? Qual a diferença entre
juros simples e juros compostos. Nos juros simples, a taxa vai incidir sempre no capital inicial. Capital inicial é aquele valor que você aplicou. Então, ó, independentemente aí do tempo, a taxa vai incidir sempre em cima daquele valor. Já nos juros compostos, não, é capital atualizado. Ou seja, eu vou ter sempre juros em cima de juros. Beleza? Tranquilo? Vou dar aqui um exemplo. Vem para cá. Olha aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Eu tenho um capital, bota aqui, ó, um capital de R$1.000. Aí eu vou ter janeiro, fevereiro e março. Digamos que a minha taxa seja de 10%. 10% ao mês. Então, aqui, ó, 10%, 10% e 10%. Eu vou trabalhar aqui no regime de capitalização simples. Beleza? Juros simples. Meus amigos, eu tenho aqui R$1.000. Em janeiro, vai render 10%. Esses 10% incide em quê? Vai incidir em cima do valor que eu tenho lá. Imagina você aplicou R$1.000 lá num financiamento, numa aplicação. Então, esses 10% vai incidir em cima de R$1.000. 10% não é um décimo? Então, quando chegar em janeiro, você vai ter 1.000, é o que você tinha, mais 10%. Então, você vai ter mais R$100, ok? Então, no final de janeiro, você vai passar a ter 1.100. Show de bola. Quando chegar em fevereiro, vai incidir mais 10%. Galera, esses 10% vai incidir em cima de quem? Vai incidir em cima lá daquele valor inicial. Por quê? Porque nós estamos falando, ó, de juros simples. Estamos falando de juros simples. E juros simples, o que acontece? A taxa incide sempre sobre o capital inicial. Então, olha, a taxa incide sempre sobre o capital inicial, beleza? E o capital inicial vai ser o valor que você investiu lá. Então, deu R$1.000. Você vai ter quanto no final de fevereiro? O que você tinha, né? Isso aqui já está na tua conta. 1.100 mais 10% de 1.000, R$100. Você vai passar a ter R$1.200. Quando chegar em março, não é juros simples sobre o capital inicial. Então, é 10% sobre 1.000, você vai passar a ter o quê? O que você tinha, 1.200, mais 10% de 1.000, R$100. Você vai passar a ter R$1.300. Beleza? Galera, olha só. Você pode ficar 50 anos. 50 anos aplicando isso daí. Um investimento que durou 50 anos. Daqui a 50 anos, a taxa de juros vai incidir sobre quem? Sobre os R$1.000. Lá em cima daquele valor inicial. Beleza? Então, lembra.
juros simples vai incidir sempre em cima do mesmo capital. Repara uma coisa aqui, ó. Mantendo a mesma taxa, sempre 10%, se for mantida a taxa de 10%, o que vai acontecer? O valor do capital, o valor dos juros, vai ser sempre, ó, o mesmo. Então, vai proporcionar sempre o mesmo juro, ok? Sempre. Por quê? Vai ser considerando a taxa constante, né? Se eu tenho uma taxa constante em cima do mesmo capital, não tem como, vai ser sempre 10% de 1.000, então vai dar sempre o mesmo juro. Beleza? Se tem material, Glaucio? Tem sim. Ok? Galera, nos juros simples, nós também falamos que eles são chamados de proporcionais. Por que eles seriam proporcionais? Porque, ó, eu não tive R$100 em um mês. Qual vai ser os juros acumulados em 2 meses? 100 mais 100, 200. R$200 no período de 2 meses. Mais 3 meses, R$300, o valor acumulado. R$300 em 3 meses. Isso daqui quer dizer que eu vou ter sempre uns juros de R$100 por mês. Então, será proporcional. Sempre eu vou ter a mesma proporção. 100 em um mês, 200 em 2 meses, 300 em 3 meses. Show de bola? Galera, ó, baixa o material que é só durante a aula, tá? O material é só durante a aula. Acabou a aula, acabou. Não tem choro, não tem churumelas, beleza? Então é só durante a aula. Chega lá, olha aí o link, tá aí. Colega aí do nosso monitor colocou aí o link, clica lá no link e baixa o material. Não esqueçam, dá uma curtida aí para ajudar o professor e segue aí também o canal do Alfacom, que é para você ficar sempre antenado, sempre receber as notícias. Beleza? Salvador Tiago, seja bem-vindo. Vai ficar gravada só se tiver 1.000 likes. Se tiver 1.000 likes, aí eu peço para deixar gravado. Show? Vamos continuar agora. Vamos falar agora de juros compostos. Deixa eu mexer aqui. Juros compostos. Vou fazer a mesma aplicação. R$1.000. Aí aqui, ó, janeiro, fevereiro e março. Também 10%, 10% e 10%. Vamos lá, gente. Olha, quando chegar em janeiro, vai dar 10% em cima de quem? Em cima do valor atualizado, o valor anterior. E o valor anterior vai ser quem? R$1.000. Então, 10% de 1.000, R$100. Quanto que você vai ter em janeiro? O que você tinha, 1.000, mais 10% de 1.000, 100. Você vai passar a ter R$1.100. Show de bola? Bom, chegou em fevereiro. Chegou em fevereiro, vai incidir 10%. Galera, olha só. Vamos lá, desafio. Esses 10% agora vai incidir sobre quem? Me diga aí.
vai incidir sobre quem? Esses 10% agora. O William Vieira vai falar sobre desconto simples e composto, tabela price? Vamos sim. Mas não hoje, né? Não hoje. Hoje não. A prova é em abril. Hoje é a primeira aula. A gente vai falar hoje sobre juros. Então, ó, é um caminho. Ó, o concurso, o último concurso deu certo. Nós fizemos aqui uma maratona toda semana aqui. A aula, às vezes, chegando próximo da prova, 2 aulas, 3 aulas por semana. A gente trabalhou aqui, falamos todo o conteúdo, desde juros simples até sistema de amortização. Mas é um passo de cada vez. Não adianta a gente chegar lá no final, senão em uma aula vai falar isso tudo, acaba embolando e você passa a detestar matemática financeira. Tem muita gente que não gosta de matemática financeira. É difícil? Não, é pura aplicação de fórmula, é só fórmula. Entendeu? Então tem uns detalhes ali que você tem que saber observar para poder distinguir se é um tipo de capitalização, se é outro tipo. Mas quando você chegar lá no final do sistema de amortização, não deixa de ser juros simples e juros compostos. Porque é um passo de cada vez. Tudo vai depender de quem? De juros. Tudo vai depender de capital. Tudo vai depender de taxa. Mas vamos com calma. Show! O tal do log me mata. Olha, não fala isso comigo não, Ricardo. Log é uma das matérias que eu mais gosto. Sou meio maluco, né? Porque eu gosto. Log, função log e trigonometria, função trigonométrica. São duas coisas lindas, lindas, lindas. Mas vamos lá, vamos com calma. Então, ó, o pessoal já começou a responder aí. Vai incidir sobre 1.100, 1.100, 1.100. O capital que eu tenho é 1.100. Tem nada de material aí. Isaac, eu acredito que tem sim, beleza? Vou até pedir aos monitores para dar uma olhada aí, porque eles até colocaram o link. Vamos ver. Isso, começa a matemática do zero. Se tiver um pedido ao mês e na outra ao dia, como faz para fazer? Se tiver um pedido ao mês e na outra ao dia, você vai ter que ver, converter. Você vai converter, dependendo da taxa. Você tem que estar sempre, não importa se está ao mês, se está ao dia, você tem que sempre converter para a mesma unidade. Se você for aplicar lá uma taxa mensal, você tem que ter um mês a período medido em meses. Se você tem uma taxa ao dia, você vai ter que ter um período medido em dias. Posso mudar? Pode, é só acompanhar. Dança conforme a música. Beleza? Então vamos lá. Olá, Eric. Obrigado. Material está no local, sim. Show? Então, ó, tem material aí, sim. Vamos lá. Galera, o pessoal falou muito bem. Agora, como é juros compostos, vai incidir em cima de quem? Em cima de 1.100. Em cima do capital atualizado, ok? Não mais em cima do capital inicial. Capital inicial são juros simples e não sobre aqui. Nesse caso, como são juros compostos, é em cima do capital atualizado. Então, olha só, quanto que você vai ter em fevereiro? O que você tinha, 1.100, mais 10% agora de 1.100, que vai me dar 10%. Você corta um zero, anda uma casa aqui, vai me dar 110. Então, você vai ficar aqui com 110. Aqui você vai ficar com 0, 1, 2, 1. Chegou em março, 10%, né, composto, em cima do capital atualizado. Então, você vai passar a ficar com 1.210 mais 10% de 1.210, que vai me dar 121. Então, você vai ficar no final de março com 1, 3, 3, 1. Beleza? Tranquilo? Galera, vocês estão reparando o detalhe? Aqui, ó. Eu tenho valores de juros diferentes. Os juros aqui, ó, estão aumentando. E aqui eles são constantes. No simples, ele é constante. No composto, ele aumenta. Por que que aqui ele aumenta? Porque é capital sobre capital. É juros sobre juros. Eu tenho esses juros aqui que está incidindo não só sobre capital, mas sobre o capital inicial e mais os juros.
Aqui está incidindo sobre o capital mais esses dois juros aqui, beleza? Então, os valores aqui dos juros não são constantes. Aqui, ó, não são constantes. Beleza? Agora vamos lá. Vocês fazer um desafio aí, que cai muito em prova. Vocês vão fazer uma aplicação financeira. Então vocês querem ganhar dinheiro, ok? Vão escolher uma aplicação financeira. Então, se vocês querem ganhar dinheiro, é sempre vantagem aplicar o dinheiro a uma capitalização composta, beleza? Sempre a juros compostos. Certo ou errado? E aí? O desafio foi dado. Vamos lá, galera. Vocês vão aplicar dinheiro. Vocês querem ganhar. Então, é sempre vantagem aplicar a uma capitalização composta. Certo ou errado? Isso, Lucas, clássica bola de neve. É o que acontece no cartão de crédito, né? Se você não paga o cartão de crédito, o que acontece? Juros em cima de juros. Cartão aí está entre 14% e 18% a taxa de juros, um absurdo. Então, vai ser 18%, depois mais 18% em cima de 18%, chega uma hora que você não consegue pagar. Eric falou que depende do tempo. E aí, gente? Vocês vão investir se o período for maior que 1. Leonardo disse que sim. Certo. Galera, sejam bem-vindos à primeira pegadinha. Galera, não vai ser sempre vantagem aplicar a juros compostos, não. Por quê? Na prática, né, quando você pega um dinheiro emprestado ou quando você vai investir, você vai deixar ele lá há algum tempo. Então, sempre vai passar de um mês, por exemplo, sempre vai passar da primeira capitalização. Aí, nós passamos a acreditar que isso seja a verdade absoluta, mas não é. Tudo depende do tempo. Tudo depende do tempo. Isso cai toda hora. Toda hora. Eles colocam lá. É vantagem aplicar sempre a juros compostos. Não. Depende do tempo. Por quê, galera? Quando você fala que sempre é vantagem, não existe outra possibilidade, né? Sempre será melhor. Mas olha só o exemplo que nós fizemos. Aqui, ó, em março, nos juros simples, qual era o meu montante, meu valor final? 1.300. E aqui em março, no composto, 1.331. Ou seja, aqui no composto não é melhor? É melhor. Em fevereiro eu tinha 1.200 e aqui eu tinha 1.210. É melhor? É melhor. Mas agora olha um detalhe. Aqui, ó, em janeiro eu tinha 1.100. E aqui no composto, em janeiro, eu também tinha 1.100. Ou seja, aqui, ó, eu tenho valores iguais. E se os valores são iguais, galera, eu não posso dizer que sempre será vantagem no composto. Logo aqui na primeira, eu já posso falar que é indiferente. Eu posso falar que na primeira capitalização, ou seja, no primeiro período, na primeira vez que a taxa incidiu, vai ser vantagem aqui no composto? Não, não posso falar que ele é vantajoso, já que eles são o quê? Que eles são iguais. Então, toma cuidado com esse sempre. Tudo depende do quê? Depende do tempo. Mais à frente, vamos ver uma outra situação que vai jogar tudo por água abaixo. Mas você sempre tem que perguntar, qual é o tempo? Então, tudo depende do tempo, beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Vamos falar, então, como é que eu trabalho os juros simples. Nos juros simples, galera, para calcular os juros, que é o J, eu vou ter o uso do capital, da taxa
e do tempo. Então, eu vou multiplicar esses três aqui. Vou multiplicar capital, taxa e tempo. Ou então, eu posso trabalhar dessa forma aqui, ó. CIT, ou então CIT sobre 100. Ah, mas Cereja, aqui eu vou ter um valor 100 vezes menor do que o outro. Não, não, não. É tudo igual. É tudo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque aqui, ó, a minha taxa, ela vai estar em decimal. E aqui, a minha taxa estará em porcentagem. Como assim? Olha só. Se eu tenho uma taxa, um I, digamos de 3%. Se for 3%, aqui, ó, eu vou usar o quê? Decimal. 3% é o quê? É 3%. 3% é 3 por 100. Então, ficaria, ó, 0,03. Eu deixo assim, é 3 por 100. Já aqui, eu vou trabalhar na forma da porcentagem mesmo. Então, eu vou colocar o 3. Sabe por que não faz diferença? Porque aqui, ó, eu já tenho 100. Então, 3 divididos por 100 vai me dar o quê? A forma decimal, que é a taxa mesmo que a gente trabalha, né? Então, 0,03. No juros simples, galera, eu prefiro usar essa daqui. Por quê? Porque a maioria das questões vem com capital múltiplo de 100. E se o capital é múltiplo de 100, você pode cortar esse zero com esse zero aqui nessa segunda fórmula. E você não precisa ficar trabalhando com decimal. Beleza? Show de bola? Mas se eu quiser usar desse jeito, não tem problema. Vamos lá. Vou dar aqui um exemplo. Olha. Digamos que eu tenha um capital de R$ 1.000 a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Qual o valor dos juros dessa aplicação? J é CIT sobre 100. Então, ó, eu coloco aqui capital, que é 1.000, vezes a taxa, que é 2, vezes o tempo, que é 3, sobre 100. Repara que aqui, ó, é 2%. Então, eu botei o 2 mesmo, não botei 0,02. Se eu tivesse colocado aqui 0,02, eu não ia colocar o 100 aqui para não dividir tudo de novo. Show? Bom, posso cortar aqui, ó, 0 com 0, 0 com 0. Então, eu botei de juros 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10, R$ 60 de juros. Beleza? Tranquilo, né? Se eu vou dar agora um outro exemplo, só que o capital R$ 1.200 a uma taxa de 3% ao ano, 3% ao mês. Bota aqui a taxa mensal, 3% ao mês. E o tempo aqui, 2 anos. Então vamos lá, vem comigo. Aqui, ó, eu vou ter J é igual a CIT sobre 100, então ficaria 1.200, vezes a taxa, que é 3, vezes o tempo, que é 2, sobre 100. Beleza, galera? Tranquilo isso daí? Posso continuar? E aí? Até aqui tudo tranquilo? Esperar aí o delay.
para o pessoal responder. Posso continuar? Tá tudo certo, não tá? Quem me responde? Quem me responde? Tranquilo. Ó, o Leonardo já botou ali 24 meses. Não tem que colocar... Do jeito que tá, não tá certo não, gente? Galera, tá errado. Por quê? Olha aqui um detalhe. Viu? Converter ano em meses, taxa ao mês e tempo em anos. Não pode. Isso. Não é mais fácil passar a taxa de ano para mês antes de botar a fórmula. Olha só, galera. Então, ó, o que eu queria é isso mesmo. Deixar, ó. Borracha não. Ficar esperto com isso daqui, ó. Aqui, a taxa é ao mês. E aqui o tempo tá em quê? Tá em anos. Não posso trabalhar assim. Eu tenho que fazer o quê? Ou eu mudo a taxa, ou eu mudo o tempo. Ou eu passo a taxa para anual, ou eu passo o tempo para meses, ok? Eu vou mudar aqui o tempo de ano para meses, porque 2 anos vai dar quantos meses? Um ano não tem 12 meses? Então, 2 anos eu vou ter o quê? 24 meses. Aí aqui fica tranquilo, ó. A taxa passou a ser mensal, o período também é mensal. Então, aqui eu vou colocar 24, beleza? Não 2, agora são 24 meses. Posso simplificar? Posso. Posso cortar aqui, ó, 0, 0, com esses 2 zeros. 3 vezes 24 vai me dar 72. Aí eu ficaria com 72 vezes 12. Não é? Aqui, 72 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Vou multiplicar por 1, vou repetir. Então, aqui fica 4, aqui fica 6, aqui fica 8. Então, eu vou ter de juros R$ 864. Beleza, gente? Tranquilo? 3 anos? Não. Não. 2 anos. 2 anos, Glaucio. Ok? Bom, vou para outro exemplo. Eu tenho agora um capital, vou botar aqui, ó, R$ 2.400, a uma taxa de, bota aqui, 3% ao ano durante 8 meses. Repara que eu botei diferente de novo, ok? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso escolher a mudança da taxa de anual para mensal ou a taxa de mensal para anual. Como é que eu faço essa conversão? Olha aqui, ó, vem comigo. A taxa vai ser sempre a mesma? Não, Mariana, não. Eu posso mudar a taxa também, beleza? Eu posso mudar tanto a taxa quanto o período. Você escolhe. Eu, nesse exemplo, vou fazer a mudança nas duas. Você só vai poder trabalhar em uma. Eu vou resolver de um jeito, depois eu mudo e resolvo do outro, ok? Eu vou optar em mudar aqui o período. Como é que eu mudaria esse período? Passar o período para anual. Imagina aqui, ó, uma linha do tempo. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro, ok? Eu quero 8 meses, mas de janeiro a dezembro, eu vou ter aqui, ó, um ano. Mas eu vou distribuir esse ano para 12 meses. Então, eu vos pergunto, cada fração aqui de mês corresponde a que unidade de tempo? Um ano, ele não vai ter 12 meses? Então, cada mês vai ser o quê? Um
dozeavos do ano. Então, cada mês aqui corresponde a 1/12 do ano. Se o ano tem 12 meses, é como se eu dividisse o ano em 12 partes. E cada parte vai ser o quê? 1/12. Então, se eu quero 8 meses vai ser o quê? 8 vezes 1/12. Então, o que eu faço aqui? Ó? Aqui eu vou ter 8 dozeavos do ano. Ok? Como é que ficaria, então, os juros? J, né, CIT sobre 100. Então, ficaria, ó, 2.400 vezes, vou manter a taxa, 3 sobre 100, vezes o tempo, que agora, ó, é 8 sobre 12. Poderia simplificar aqui sem nenhum problema, tá? Mas, olha, vou cortar aqui. 24 com 12. 24 com 12 vai me dar o quê? Vai me dar 2. Posso cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros aqui também. Então, eu vou ficar com 2 vezes 3. Vai me dar 6. 6 vezes 8, R$48 de juros. Beleza? Quando é que converte? Não entendeu? Beleza, vou voltar aí. Johnny, vai converter sempre quando eu for a unidade da taxa aqui diferente da unidade do período. Eu optei em mudar aqui o período. Então, olha só, eu tenho 8 meses, mas eu quero converter esses 8 meses em anos, porque a taxa aqui é anual. Aí eu fiz um desenho aqui da linha do tempo. Aqui eu coloquei os 12 meses. Esses 12 meses correspondem a quem? Corresponde a um ano. Poxa, mas um ano não são 12 meses? Então pensa assim, eu tenho um ano, mas o ano ele não é composto por 12 meses? Então cada mês vai ser o quê? 1/12 do ano. Estamos começando o ano agora, né? Quando chegar no meio do ano, a gente todo mundo não pensa assim, já chegamos à metade do ano. Por que é metade do ano? Porque dividiu o ano em duas partes. Então, eu tenho até o meio a metade, do outra parte eu vou ter a outra metade. É 1 sobre 2. Quando eu divido cada trimestre trimestre não tem 3 meses, o ano não tem 12 meses, então não temos 4 trimestres no ano. 4 vezes 3, 12. Então, cada trimestre não corresponde a 1/4 do ano. Quando chegar no final de março, nós já temos o quê? 1/4 do ano. Se eu trabalhar agora em bimestres, cada bimestre não tem 12 meses, 2 meses, então nós temos 6 bimestres. Logo, cada bimestre corresponde a 1/6 do ano. Se eu for pensar agora em meses, o ano não tem 12 meses, cada mês vai corresponder, então, o quê? 1/12 do ano. Beleza? Você converte o que for mais fácil, a taxa ou o tempo de aplicação. Isso aí. Você que escolhe. Mas tá 8, 12. Por quê? Porque são 8 meses. Olha só, que está falando por que é 8 sobre 12. Porque cada mês corresponde a 1/12. Mas você não deixou aplicado durante 8 meses, então vai ser 8 vezes a fração correspondente a um mês. Então vai ser 8 vezes 1/12, que vai me dar 8/12. Show? Beleza? Mariana, tá, 8/12 porque é 8 meses ao ano? Não, são 8 meses que você está aplicando. Então corresponde a 8/12 do ano. Beleza, Johnny? Em alguns casos é mais fácil converter a taxa de juros às vezes o tempo. Tratando-se de juros simples, depende do denominador ali, se vai estar inteiro ou não. Mas no final das contas não altere nada. Quando chega nessa parte complica. Quanto menor, melhor para converter. Isso aí. Olha só. Só que, como foi dito aí, se ao invés de converter o tempo, se eu for converter a taxa, você tem que pensar, será que vai mudar? Quando você deposita o dinheiro,
lá na boca do caixa, você faz uma transferência eletrônica, né, faz uma transferência lá para uma aplicação, você pergunta se o banco vai utilizar a conversão da taxa ou a conversão do período? Não, você não pergunta isso. Por quê? Você não está preocupado, porque o resultado vai ter que ser o mesmo. Então a matemática é boa porque sempre tem que dar o mesmo resultado. Ou você muda um ou você muda o outro. Eu vou agora mudar a taxa. Então, vem comigo. Como é que eu posso pensar na mudança aqui de taxa? Vou continuar com o mesmo desenho aqui da linha do tempo. Eu não tenho agora 3% ao ano. Então, é 3% para distribuir em todo o ano. Vamos voltar aqui, no que eu disse. Sempre o mesmo juro. Eu não falei que elas são proporcionais, porque é proporcional, vai dar sempre o mesmo juro a cada mês. Logo, eu posso trabalhar com proporcionalidade. Eu tenho 3% para distribuir de forma proporcional para cada mês. Quantos meses são? 12. Então, não tem que dividir esses 3% em 12 meses, ou seja, cada mês aqui vai me dar 3 sobre 12%. Aqui, 3 sobre 12%. Ou seja, galera, tanto faz você mudar o tempo ou mudar a taxa. Quando você tem a taxa ao ano e o tempo em meses, o que você tem que fazer? Dividir por 12. Ou você divide a taxa, ou você divide o tempo. Ah, eu tenho que decorar isso? Não, não, não. Dá para você pensar. Senão vai ficar decorando muita coisa. Aqui, quando a taxa era ao mês e o tempo anual, o que eu fiz? Eu multipliquei por 12. Se eu fosse mudar a taxa, eu não tenho 3% a cada mês. Se eu quero passar isso aqui para ano, o que eu teria que fazer? Cada ano não tem 12 meses, então tinha que dar 3% a cada mês, como são 12 meses. Eu ia pegar e multiplicar também por 12. Então, tanto faz você mudar a taxa ou mudar o período. Repara que aqui, eu vou trabalhar agora com a mudança da taxa. O capital é 12.400. A taxa, agora aqui, 3%. Então, vai ficar, 3, quer dizer, agora passou a dividir por 12. Então, vai ficar 3 sobre 12. É isso aqui. Aí, vou acrescentar os dois zeros, né? Porque é dividido por 100. É 7 sobre 100. Vezes o tempo, que agora eu vou deixar em meses. Corto 0 com 0. 0 com 0. O 12 posso cortar com 24, vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 vezes 8, 48. Olha lá, a mesmice. Beleza? Então, galera, tanto faz a mudança da taxa ou a mudança do período. Beleza? Tranquilinho? Dúvida, gente? Beleza? Bom, agora olha só. Na primeira aplicação, lá no primeiro exemplo, você aplicou R$1.000 a uma taxa de 2% ao mês durante 3 meses. E você conseguiu juros de R$60. Então, imagina a situação. Você deixou esse dinheiro lá no banco. Aí o teu gerente prometeu uma taxa de 2% ao mês. Você deixou o dinheiro lá no banco aplicado durante 3 meses. Quando chegar no final do terceiro mês, você vai precisar do dinheiro. Aí você chega lá para o seu gerente e fala assim, lembra daqueles R$1.000 que eu deixei lá? Eu estou querendo aquele dinheiro de volta. O gerente ele vai te devolver os R$1.000 que você deixou há 3 meses? Não. Ele vai te deixar o quê? Os R$1.000 mais o rendimento, mais os juros. Então, você vai receber o quê?
o capital aplicado mais os juros. Esse valor do capital mais os juros, nós chamamos de quê? De montante. Montante é sempre o valor atualizado. Então, montante é o valor do capital atualizado no tempo. E o montante vai ser sempre o quê? Capital mais juros. Então, olha só, volta aqui. Montante, que nós chamamos de M, montante, deixa eu apagar essa conta aqui para não atrapalhar. Montante vai ser sempre o capital mais os juros. Sempre, sempre, sempre. Beleza? Já tem material para Banco do Brasil? Tem sim, já tem sim. Vai resolver as questões do material? Pretendo. Não sei se vai dar tempo de tudo. Pretendo. Galera, qual seria o montante, então, aqui na primeira aplicação? É o capital de 1.000 mais 60. Então, você vai retirar R$ 1.060. Qual o montante aqui na segunda aplicação? Vai ser 1.200 mais os juros de 864. Então, o montante vai me dar aqui, ó, 4, 6, 12 com 8, 20. 2.064. E aqui o montante vai ser 2.400 mais 48, então ficaria 2.448. Beleza? Onde consigo o material? No link. Tem o link aí em cima aí, ó. Tá lá, baixe o material, lá na tarja azul. Ok, Johnny? Bom, galera, o montante, olha só. Ele é capital mais juros. Como é que eu consigo calcular os juros? Não é CIT, o CIT sobre 100? Então eu vou substituir aqui, ó. Montante é igual a capital mais CIT. Aqui na adição, eu não tenho capital aqui, não tenho capital aqui. Então, ó, eu posso escrever o montante dessa forma. Capital que multiplica 1 mais IT. Então, é a fórmula para eu calcular o montante direto. No juros simples, você pode calcular os juros e depois somar ao capital e chegar ao montante, ou você pode ter aqui, ó, um valor direto. Eu não preciso saber quanto que eu tive de juros, eu calculo logo o montante. Beleza? Todos os dias vai ter aula ao vivo de matemática financeira? Não sei todo dia, acredito que não. Entendeu? Mas sempre vai ter aula aqui todo dia. Show? Segue lá o canal do Alfacom, que sempre vai ter as informações lá. Todo dia você vai ter aula. Beleza, Mariana? Todo dia. Sucesso garantido, hein? Agora, galera, olha só. Como é que eu posso trabalhar um gráfico de juros simples? Como é que eu poderia representar graficamente isso? É importante? É, muito mais tratando de 6 Gran Rio. 6 Gran Rio tem êxtase com isso daí, ok? Olha, o gráfico aqui. Bota aqui. O gráfico do montante simples, vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho aqui o tempo e tenho aqui o montante. No tempo zero, o meu montante vai ser quem? Vai ser o capital. No momento que você fez a transferência, no momento que você chegou lá na boca do caixa, você tem aquele valor ali do capital. Ok? Galera, os juros simples eles não são proporcionais, então toda vez que eu tiver
uma função que venha a ser proporcional, ela vai ser uma função do primeiro grau. E o gráfico vai ser uma reta. Ok? Então aqui, ó, é sempre uma reta, beleza? Por enquanto, deixa assim. Show? Porque agora, ó, o que é isso? É o gráfico dos juros compostos. Dos juros simples, quer dizer, naquele exemplo lá do primeiro, eu tinha aqui, ó, R$1.000. Vou mudar aqui. R$1.000, aí eu vou botar aqui a taxa de 10% ao mês. Aí aqui, ó, mês 1, mês 2, mês 3. No mês 1, o meu montante era de 1.100. No mês 2, o meu montante era de 1.200. Sempre aumentava R$100. No mês 3, o meu montante era de 1.300. Então, sempre aqui, ó, tinha um aumento de R$100 a cada período de um mês. Foi isso que nós fizemos lá no gráfico. Beleza, gente? Estão entendendo ou estão aceitando? Tranquilo esse gráfico aí? O gráfico, galera, resume toda a aula. Resume toda a aula. Show? Vou continuar. Porque agora vamos falar de juros compostos. Então, eu vou mudar aqui, ó. Juros compostos. Eu já sei que nos juros compostos, né, eu vou ter juros sobre juros. Vai ser sempre o capital atualizado. Galera, nos juros compostos, lembra lá no início, que eu até marquei ali com o pincel, os juros não são iguais, os juros não são constantes. Beleza? Se não são constantes, não são proporcionais, o gráfico não vai ser uma reta. Tem como eu calcular os juros de cada mês? Não, porque eu teria que trabalhar de forma isolada. Para eu calcular os juros compostos, eu tenho que calcular direto o montante. Então, olha só, a fórmula no composto, eu tenho que ir direto no montante, não posso ir direto nos juros. Eu consigo calcular os juros lá no final. Então, o montante, ele vai ser o quê? O capital, que multiplica 1 mais I, agora, ó, elevado a T. Então, aqui nos juros compostos, eu vou trabalhar sempre com a taxa em decimal. Aqui não tem jeito. Aqui sempre vai ter que trabalhar com ela em decimal, beleza? Se for 3%, você vai ter que trabalhar com 0,03. Se for 8%, 0,08. E assim por diante. Então, olha só. Por exemplo, eu tenho aqui um capital de R$1.000. Há uma taxa de 3% ao mês durante 2 meses. Qual o montante? O montante vai ser o capital 1.000 vezes 1 mais a taxa que é decimal. Não é 3%? Então vai ser 0,03. É 3 por 100. É 3 divididos por 100 elevado ao quadrado. O montante vai me dar 1.000
vezes 1,03 ao quadrado. Aí aqui, ó, eu vou ter que fazer 1,03 vezes 1,03. Aí fica um pouco chato, né? Mas vamos lá, 1,03 vezes 1,03. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes nada dá nada, 1 vezes 3, 3. Aí aqui eu vou só repetir. 3, 0, 1. Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1. Eu tenho duas casas aqui com duas casas aqui, eu vou ficar então com 4 casas. Então vai me dar, ó, 1,0609. Logo, o montante vai me dar 1.000 vezes 1,0609. Isso aqui, multiplicado, eu tenho 3 zeros, vão dar 3 casas. Então, vai me dar 1,06, era 1.000, né? Então, vai ficar R$1.060,90. Então, calculo o montante direto. A cereja, e se eu quisesse calcular os juros? Olha, essa fórmula aqui, ela serve tanto para simples quanto para composto. Então, se eu já calculei o montante e eu tenho capital, os juros vai ser a diferença. Então, vai ser o montante menos o capital. Logo, os juros vai ser o montante, que é 1.060,90 menos 1.000. Isso daqui vai me dar R$60,90. Beleza? Tem que prestar atenção na vírgula. É isso mesmo, Ricardo. Na multiplicação, eu sempre somo. Se aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2, eu vou passar a ter 4 casas decimais. Galera, olha só. O composto é um pouco mais chato por causa dessas contas, né? Mas tem um macetezinho aí, né? Sempre a gente tem alguma dica. O macete para fazer essas contas é que dá para você fazer de cabeça. Dá. Você consegue fazer essa conta aí de cabeça. Quando a taxa estiver entre 1 e 9%, nesse intervalo de 1 a 9, inclusive, ou seja, pode ser 1, pode ser 9. E ela ser sempre o valor inteiro, ou seja, tem que ser sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Não pode ser 1,3, não pode ser 8,4, tem que ser valor inteiro. Quando a taxa estiver entre 1 e 9, inclusive, e for valor inteiro, e o meu período for 2, ou seja, o meu expoente lá for 2, você consegue fazer isso de cabeça. Quer saber? Vem comigo. Olha aqui, ó. Por exemplo, vou botar aqui, ó, sempre que a taxa, né, estiver entre 1% e 9%, e ela pertencer ao conjunto Z, ou seja, ser um número inteiro, eu consigo fazer de cabeça. Ali não era 3% ao mês? O tempo não era 2, né? Então, ficou 1,03 ao quadrado, né? Olha só, eu peguei 1,03 e multipliquei por 1,03 e eu passei a ter 1,0609. Olha lá, não foi isso? 1,0609. Galera, olha só. Quando for multiplicação, eu não vou ter que somar a quantidade de casas decimais? Se aqui eu tenho 2 casas decimais e aqui eu tenho 2 casas decimais, sempre vai ter 4 casas decimais. Olha só a magia agora. As 2 primeiras casas decimais vai ser sempre a soma. As outras 2 casas decimais vai ser o produto. Então, galera, olha só.
sem mistério, né? 3 mais 3 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. Beleza? Se for 1,07 ao quadrado, 1,07 ao quadrado vai me dar o quê? 1, as duas primeiras casas vai ser a soma. 7 mais 7, 14. E as outras duas, o produto. 7 vezes 7, 49. 1,06 ao quadrado. 1,6 mais 6, 12. 6 vezes 6, 36. 1,03. Não, já fizemos, 1,02, ou seja, 2%. 1,02 ao quadrado vai me dar 1,2 mais 2, 4. Então, ou seja, 4 eu não tenho decimal, então tem que colocar 0. E 2 vezes 2 dá 4. Não vai colocar 1,44, não. São as duas primeiras casas decimais. Então, se ele não tem dezena, você coloca 0. Mesma coisa, 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui você coloca 0,4. Beleza, gente? Isso aí, ó, faz você ganhar um tempo absurdo. Faz você ganhar um tempo absurdo. E vou ser sincero. A Sesgran Rio, ele gosta, às vezes, de trabalhar contrário. Lá na frente, quando a gente falar em sistema de amortização, quando a gente falar de renda certa, às vezes, ou então taxas equivalentes, às vezes ele vai te dar uma taxa e vai te pedir a raiz quadrada. Se você não tiver esse macetinho aí em mente, cara, vai penar. Então, ó, a concorrência vai perder tempo, ou vai chutar ou não vai fazer. Você vai brincar. Porque o Sesgran Rio gosta de pedir o contrário. Olha só. Veja aqui. Aqui eu não estou elevando ao quadrado. Aí, se ele te pedir isso daqui. Digamos que a taxa venha a ser a raiz quadrada de 1,1881. Qual seria a taxa aí? Aí você pensa, poxa, queria tanto passar nessa prova, né? Não vai ser dessa vez. Por que que isso vai cair logo na minha prova? Eu já não sei raiz quadrada de um número inteiro, raiz quadrada de um número decimal, então, meu Deus do céu. Nada disso, galera. Nada disso. Pensa comigo. Quando eu estou elevando ao quadrado, o que que eu faço? As duas primeiras não vai ser a soma, e as outras duas vai ser o quê? O produto, ok? Então, pensa. Não é sempre 1,4 casas? Aqui eu tenho 1 e 4 casas. Essas duas primeiras aqui pode ser a soma e essas daqui pode ser o produto. Me diga dois números iguais que somados vai dar 18 e multiplicados vai dar 81. Não é o 9, galera? Então, ó, isso daqui não seria a mesma coisa que 1,09 ao quadrado? Porque ó, 9 mais 9 dá 18, 9 vezes 9 dá 81. Aí eu posso cortar o radical com o expoente. O i vai ser quem? Vai ser 1,09. Logo, a taxa seria o quê? Seria de 9%. Olha só como é que você pode brincar lá na prova, enquanto que a concorrência vai estar chorando. Beleza? Tranquilo, gente? Bom, olha só, para a gente fazer aqui alguns exercícios. Como é que ficaria o gráfico? O gráfico dos juros compostos. Eu sei que o composto não vai ser uma reta, não é um exponencial. Então, olha, eu vou ter aqui o montante e eu vou ter aqui o tempo. Como é exponencial, como é que é o gráfico do exponencial? É isso aqui, ó. Ele começa devagarzinho e depois ele dispara, beleza? Por quê? Conforme vai aumentando o tempo, os juros vai aumentando. Show? Então, eu tenho aqui o capital e eu tenho aqui o gráfico que vai aumentando. Mas, meus amigos, eu não estou satisfeito com isso, não. Não estou, não.
Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma comparação entre o gráfico do simples com o composto. Ó, eu tenho o montante, o eixo do montante e o eixo do tempo. Como é que ficaria o gráfico dos juros simples? Dá uma reta? Então, ó, fica aqui, ó, uma reta. Eu tenho aqui o capital e aqui o simples. Meus amigos, se eu aplicar o mesmo capital, a mesma taxa no mesmo período, só que agora no composto, como é que ficaria isso? Ó, vou botar agora aqui uma outra cor. Ele não vai subir devagarzinho e depois ele não dispara? Aqui ele dispara. Galera, lembra lá no início quando eu falei, é sempre vantagem aplicar juros compostos? Não, não é sempre vantagem não. Porque ele aqui, ó, lembra que tinha um ponto em que era indiferente aplicar o simples ou composto? É esse daqui. Esse ponto aqui, analisando graficamente, eu não vou ter o mesmo montante. E quando é que eu tinha o mesmo montante, galera? Quando eu tinha a primeira capitalização. Então, o tempo aqui vai ser 1. Ah, mas o quê? Se a taxa for mensal, isso aqui é o mês. Se a taxa for ao ano, isso daqui vai ser o ano. Se a taxa for anual, semestral, isso aqui vai ser um semestre. Então vai ser sempre aqui, ó, em 1. Repara uma coisa, para períodos maiores do que a primeira capitalização, o composto, ele vai ser, vou botar aqui, escrever aqui, outra cor. O composto, ele vai ser maior. O composto aqui, ó, é maior. Porém, galera, antes da primeira capitalização, o simples vai ser maior. Ah, como é que pode? Pode. Olha o gráfico aí. Repara que aqui, ó, tem essa barriguinha. Então, essa barriguinha vai estar abaixo da reta. Então, aqui os juros simples vai ser maior do que o composto. Quem é que nunca escutou aquelas propagandas de financeiras? Você tem que tomar cuidado, porque matemática financeira você tinha que aprender desde lá do fundamental. Porque na matemática financeira a gente é enrolado, a gente ainda sai contente, feliz da vida. E está sendo enrolado. Vocês já escutaram a propaganda que fala assim? Aqui é a menor taxa do mercado. E nos primeiros 30 dias, você só paga juros simples. Por que ele fala isso? Porque caso você queira pagar, queira quitar antes de chegar o primeiro mês, se você for pagar juros compostos, você vai pagar menos. Então ninguém quer perder. O banco não quer perder, a financeira não quer perder. Aí o que ele faz? Ele vai te cobrar, nesses 30 primeiros dias, juros simples. Mas não é porque ele é bonzinho, não. É porque, se for composto, você vai pagar menos. Por isso que eles falam, nos primeiros 30 dias, você só paga juros simples. Nananina, não. Você está pagando mais. Então, você vai pagar juros simples e não juros compostos. Porque no simples, antes da primeira capitalização, vai ser o quê? Maior do que o juro composto. Beleza, galera? Tranquilo? Bernardina, para que complicar? Mas não é complicar não, isso cai na prova, estou sendo sincero, Bernardina. Isso cai na prova, beleza? Isso é questão muito mais do Sesgran Rio. O Sesgran Rio gosta de colocar isso daí. Então, o Lucas falou aí, facilita sim, facilita. E isso cai na prova, porque eu sempre falo, guerra avisada só perde quem quer. Beleza? Então não vamos dar mole. O que achou do edital? Olha, não teve praticamente mudança. Em termos de matemática financeira, mesma coisa. Mesma mesmice do último edital. É a parte da matemática tranquila. Vai juros simples, taxa, desconto,
capitalização, até a parte de amortização. Sistema de amortização saque, que sempre cai, sempre cai. Uma questão é saque ou price, sempre, sempre, sempre. Beleza? Galera, vamos fazer aqui, ó, tentar fazer algum exercício para a gente massificar esse conhecimento aí, rapidinho. Olha aí a primeira questão. Na primeira questão, ele fala, ó, um investidor conservador, tendo disponível um determinado capital, recebeu uma proposta para aplicar tal capital em uma única parcela. A taxa de juros simples, então já fica esperto, de 12% ao trimestre. Então tem aqui uma taxa, ó, de 12% ao trimestre. Nas condições oferecidas, o valor investido em cota única para ser quadriplicado deverá ficar investido pelo prazo de quantos meses? Galera, então ele está querendo aqui, ó, o tempo em meses. Questão, galera, olha só. Marca essa questão, que essa questão cai toda hora. Cai toda hora. Então fique esperto com esse tipo de questão aí. O que ele falou? Ele tem um capital, né? E ele quer que esse valor fique quadriplicado. Galera, quando esse valor lá na frente ficar quadriplicado, esse valor quadriplicado nós vamos chamar de quê? De montante, que é o valor futuro. Então, o valor lá da frente, aquele dinheiro que está aqui hoje, lá da frente ele vai se transformar e vai ser chamado de montante. É o valor que você vai pegar e botar no bolso. Você aplicou R$1.000 hoje. Daqui a 6 meses, você vai resgatar todo o dinheiro. Então, hoje, os R$1.000 eu chamo de capital. Quando você resgatar esses R$1.000, ele não vai estar com R$1.000. O saldo lá na tua conta, digamos, vai estar 1.150, digamos. 1.150 é o capital atualizado. E o capital atualizado é chamado de montante. Então, quando ele fala que ele quer o capital quadriplicado, é porque o montante, esse montante, ele vai passar a ser o quê? 4 vezes o capital. Então, eu vou colocar lá, ó, assim, que o M é igual a 4C, ok? Mas não vai ser juros simples. Eu sei que o montante no simples ou no composto é sempre capital mais juros, não é? O montante não é 4C, então, ó, 4C é igual ao C, que é o capital, mais juros. O que eu quero que chegar? Onde eu quero chegar? Esse C passando para o outro lado, vai ficar 4C menos C, vai me dar 3C. Ou seja, de juros são 3C. Então, os juros vai ser 3 vezes o capital, 3 vezes o valor do capital. Mas os juros simples, ele não é CIT ou CIT sobre 100? Então, olha só, J é igual a 3C, então eu vou substituir. 3C é igual a C vezes a taxa vezes o tempo. Mas olha só, eu não estou querendo tempo em meses. Se eu estou querendo tempo em meses, eu tenho que adequar isso daqui. Então é mais fácil eu transformar essa minha taxa de trimestral para mensal. Opa, como é que eu faço isso? Não são juros simples? Juros simples não são proporcionais? Olha só, galera, vem comigo. Eu tenho. Não esquenta não, é a primeira aula. Hoje aqui é só para dar uma aparar as arestas, tá? Não entra em desespero não. Eu tenho confiança. Vai chegar em abril, vai estar todo mundo tinindo em matemática financeira. Vão gabaritar, acredita em mim. Acompanha aqui o Alphacom, acessa aí o site do Alphacom. Você
tem capacidade para gabaritar a prova de matemática financeira. Acredita no que eu estou falando. Então, olha só. Você tem 12 meses ao trimestre. 12 meses em 3 meses. Não é proporcional? Cada mês vai ter que taxa? Você vai ter que dividir esses 12 em 3 meses. Então, se eu for pegar 12 e dividir em 3, eu vou ficar o quê? Com 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Ou seja, eu vou ter uma taxa mensal de 4% ao mês. Por que eu posso fazer isso? Porque são juros simples. Juros simples. Se fossem juros compostos, é uma aula futura. Lá na frente a gente vai ver isso. Nos juros simples é fácil, é só dividir. Ou multiplicar, né? Dependendo do referencial. Então, se eu tenho 12 em 3 meses, é a mesma coisa que eu vou ter 4 em um mês. Show? Então, olha só. Eu vou trabalhar com a taxa agora mensal. Em vez de trabalhar aqui com 12% ao mês, eu posso trabalhar com 12% ao trimestre, eu posso trabalhar com 4% ao mês. Beleza? Bom, volta para a fórmula. Volta aqui para a fórmula. O I, eu vou colocar agora 4, né? E o tempo é o que eu quero saber, em meses. Isso daqui sobre 100, beleza? Bom, o que eu faço? Corto, ó, o C com C. Agora é matemática, corto o C com C. Posso passar esse 100 para o outro lado, não posso? Passando o 100 para o outro lado, eu vou ficar com 3 vezes 100. O 4 não está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E aqui fica o T. 100 divididos por 4 vai dar 25. Logo, o tempo vai ser 3 vezes 25, 75. 75 o quê? Meses, porque a taxa estava em mês. 75 meses. 75 meses, marca lá. Sem medo de ser feliz, gabarito, letra D. Beleza, galera? Tranquilo? Difícil, gente? Não, né? Vamos fazer mais uma? Ó, vamos lá. A segunda, olha só, caiu na prova do Banco do Brasil. Show? Ele diz, João tomou um empréstimo de R$ 900 a juros compostos de 10% ao mês. 2 meses depois, João pagou R$ 600 e um mês após esse pagamento liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi em aproximadamente... E aí, galera, como é que eu faço isso daí? Como é que eu trabalho agora essa questão? Ó, questão do Banco do Brasil, hein? Questão do Banco do Brasil. É só questão de prática, Érica? É isso mesmo. Não entendi direito, Carlos. Depois, Carlos, olha só. Aqui eu só fui substituindo. Montante é igual a capital mais juros. Ele falou que o montante seria 4 vezes o capital, então substituí aqui. Esse C passei para cá. Ficou 4C menos C, 3C. Então, juros equivale a 3C. Como é que eu calculo juros? Não é CID sobre 100? Então, o J é CID sobre 100. Mas o J é quem? O J é 3C. Então, fiquei com 3C igual a capital vezes a taxa, que é 4, porque eu tinha 12% em 3 meses. 12% em 3 meses quer dizer que eu tenho 4% a cada mês. 3 vezes 4, 12. Cortei o capital com capital, esse 100 passei para o outro lado, ficou 3 vezes 100. O 4 passei para cá dividindo. 100 dividido por 4 dá 25. 3 vezes 25, 75. Show? Vamos lá, vamos para essa daí, ó. Vamos com calma, acredite em mim. João tomou o empréstimo de R$ 900 a juros compostos de 10% ao mês. 2 meses depois, João pagou R$ 600.
E um mês depois, um mês após, esse pagamento liquidou o empréstimo. O valor desse último pagamento foi... Galera, olha só. Beleza, Carlos? Vocês já escutaram aquele negócio, aquelas brincadeiras, quando falam assim, tá entendendo não? Quer que eu desenhe para você entender? Não esqueçam nunca disso, na matemática financeira. Quer entender? Desenha. A matemática financeira, quando você desenha, olha, abre um leque para você, abre um campo. Porque se você desenhar a linha do tempo, fica muito mais fácil. Olha só, vem comigo, vem comigo. Eu vou desenhar aqui a linha do tempo. O que é isso, Cereja? Olha, vou desenhar aqui. Aqui eu chamo de data focal. Data focal seria o tempo. Então, ó, data focal zero é no tempo zero. O tempo zero é início. No tempo zero, eu tinha R$900. Aí eu tenho um mês, 2 meses. Galera, esse dinheiro aqui ele não está rendendo 2 meses? Então, hoje eu tenho R$900. Mas daqui a 2 meses a juros compostos, eu vou ter o quê? Aqui não vai ser o montante. Como é que calcula o montante nos juros compostos? É C que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, olha só, o montante no tempo 2, ele vai ser o capital 900 vezes 1 mais I. Quanto que é I? 10%? 10 divididos por 100 vai me dar 0,1. O tempo, 2 meses. Então, esse daqui é o quadrado. Então, ó, o montante no tempo 2 vai me dar 900 vezes 1,1 ao quadrado. Eu vou ficar com 900. 1,1 ao quadrado vai me dar 1,21. Então, eu vou pegar agora esse 1,21 e vou multiplicar por 900. Vou fazer aqui, ó. 1,21, vou multiplicar por 900. 0, 0. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9, 18. E vai 1. 1 vezes 9, 9. Com 1, 10. Eu não tenho duas casas decimais, então aqui eu vou ter duas casas decimais. Então, o montante na data focal 2, ou seja, no tempo 2, vai ser 1.089. Ou seja, galera, aqueles R$900 lá no tempo zero, ele passou a ser 1.089. Mas olha só, João, 2 meses depois, João pagou R$600. Então, imagina, você tinha na conta lá 1.089, mas você não tirou 600, então, ó, você está tirando aqui 600. Se você está tirando 600, quanto que vai ficar na sua conta? 1.089 menos 600. Pensa na prática. Então, você vai ficar aqui com 9, aqui vai ficar com 8, 10 menos 6, 4. Então, na realidade, você tem quanto aqui? R$489. Mas olha, um mês após esse pagamento, liquidou o empréstimo. Então, você ainda está devendo R$489. Você vai pagar isso daqui a um mês. Daqui a um mês não vai render juros? Então, vai render mais o quê? Mais 10%. Então, ó, no montante 3, você vai ter agora 489, que multiplica 1 mais a taxa, que é 10%, agora elevado a 1. Então, você vai ter, ó, 489 vezes 1,1. 489 vezes 1,1, você vai multiplicar por 1 e repetir. 489. E aqui também 489. Aqui vai me dar 9. 9 com 8, 17 e vai 1. 4 com 1 dá 5. 5 com 8 dá 13 e vai 1. E aqui vai me dar 5. Eu tenho uma casa decimal, uma casa decimal.
Logo, o montante vai ser de R$ 537,90. Como ele quer aproximadamente, vai ser de R$ 538. Marca lá, gabarito letra E, beleza? Cereja, precisa fazer isso daqui? É claro que não. Por quê? Né? Um mês só. Então, um mês só ele vai aumentar 10%. Como é que eu calculo 10%? 10%, né, um décimo, é só você dividir por 10. Então, é dar uma casa. Vai me dar R$ 48,90. Você fazendo isso daqui, ó, faz direto, dá 437, a mesma coisa. Beleza, galera? Tranquilo? Então, ó, gabarito letra E. Show de bola? Tranquilinho? Beleza? Ia cair do cavalo e marcar a letra D. Deixa eu ver a letra D. 489. Não, 489 foi um mês antes. Ainda teve mais um mês. Maldade. Eles colocam logo esse valor, né? Porque depois você ainda vai ter que esperar mais um mês. Então, é o valor do dinheiro no tempo. Ele vai aplicar mais um mês, então ele vai estar valendo R$ 538. Beleza? Isso que eu tinha pensado, tem que tomar cuidado, com calma. Se desenha fica mais fácil. Pensa na parte prática. Galera, olha só, não esqueçam de desenhar. Se você desenhar as questões, o entendimento na matemática financeira, vocês vão ver, até abril vai ficar direto aí. Vocês vão cansar de me ver aqui. Beleza? Vamos trabalhar isso tudo aí. E eu vou estar toda hora, quase caiu aqui, e eu vou estar toda hora falando, desenha que fica fácil. Beleza? Galera, terminamos aí o nosso horário, até passamos, né? Peço desculpa aí, até passamos. Fico feliz de estar iniciando aí o novo ciclo aí do Banco do Brasil. No último foi um sucesso, a aprovação foi em massa, beleza? Chegou a sua hora. Acredite em você. Se o pessoal que passou no último concurso, estudou aqui e conseguiu, você também vai conseguir, ok? Sigam aí o canal do YouTube do Alfacom. Bota lá o sininho que é para sempre ser avisado. Todo dia vai ter aula. Não esqueça aí de dar o like, ajuda o professor. E também, galera, olha só, me sigam aí no Instagram, @professor Domingos Cereja. Tendo dúvida, manda lá pelo direct, na medida do possível, a gente responde. Professor Domingos Cereja. Show! Coloco dicas também. Estou sempre avisando quando estou com aula aqui no Alfacom. Semana que vem estaremos de novo com um novo capítulo aí de matemática financeira. Beleza? Fala, galera. E aí? Gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o Alfacom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!